Olá, pessoal! Estamos começando mais um Talking DI e hoje a gente está com o Lucinei Bon, analista de investimento social e estratégico da Cicobi Maxi Crédito. Ele está aqui hoje para falar para a gente sobre educação financeira no Brasil e sobre golpes contra idosos na internet. Lucinei, muito obrigada por ter vindo mais uma vez. A gente já tentou gravar, pessoal, então por isso que a gente está refazendo, né, esse vídeo, só para explicar, né? Muito obrigada por ter vindo, Lucinei. Muito obrigada pela paciência com a gente. Bom, vamos lá, então, vamos começar já com a pesquisa da Febraban. A pesquisa mostrou pra gente que a maioria dos brasileiros, 55%, admite que entende pouco ou nada de educação financeira. Então, quando a gente está falando sobre isso, qual que seriam os primeiros passos que alguém que quer começar a se educar financeiramente pode seguir? Sim, exatamente. Agradecer o espaço, né, e a importância justamente desse tema, porque hoje a vida financeira ela está muito ligada com qualidade de vida, muito ligado com tranquilidade. E a pesquisa, de fato, ela traz esse número de que 55% admitem. Mas se a gente for desdobrar isso, a gente tem quase 30% das pessoas que dizem que fazem controle financeiro, porém fazem de cabeça. E aí a gente sabe que isso é um risco, então esse 50% ele aumenta significativamente, né? Então as pessoas têm um olhar muito de dizer o quê? 92% admitem que é muito importante vida financeira, falar sobre dinheiro, entender sobre orçamento, mas tem justamente essa dificuldade de como que faz para controlar no dia a dia. E aí a gente vai olhando desde coisas muito básicas, que é entender uma coisa importante, o nosso comportamento. Sim. E o que isso quer dizer? As pessoas hoje elas têm muito aquele hábito do imediatismo, que é o quê? Eu sempre trago esses exemplos que a gente às vezes diz assim, o colega convidou numa sexta-feira para ir tomar um chopp, comer uma pizza, sair para um happy hour. Aí a gente pensa assim, devo, não devo? Quer saber? Não sei se eu vou estar vivo amanhã. Porque também a vida não é só pagar boletos, né? Eu mereço, eu vou ir, taratata, e depois a gente vai. E nessa questão do imediatismo, de fato, eu não sei se eu vou estar vivo amanhã, mas a nossa expectativa de vida ela tá muito diferente lá da década de 40. Sim. Hoje a gente está chegando aos 70, 80 anos com muita facilidade. As crianças, quem tem filhos aí de 5 anos, eles vão viver até os 100 com muita facilidade. E aí o imediatismo faz o quê? A gente não se preparar para o futuro e acaba gastando um dinheiro no presente que não deveria, em alguns momentos. E não é sobre não gastar, mas é como eu gasto. Eu tenho um dinheirinho guardado, já tenho as minhas coisas, vai pro shopping, vai pra pizza, vai pro happy hour, não tem problema. O problema é quando eu não teria condições, mas eu vou porque, também, quer saber, eu mereço. E aí a gente entra num outro fator muito de que a gente tem um otimismo exagerado. O que é esse otimismo exagerado? Porque o meu celular não estraga. Capaz, meu carro não vai furar o pneu, meu chuveiro não vai queimar. E aí a gente não guarda dinheiro porque beleza, eu não tô dizendo que a gente tem que ser negativo. Sim. Mas a gente tem que ter aí cautela. Tem que entender que eu preciso, às vezes, guardar um dinheiro para os imprevistos que podem acontecer. Né? Então tem o fator do imediatismo, tem o fator do otimismo excessivo, que a gente tem que cuidar, mas também tem um fator de influências que a gente sofre no nosso dia a dia, especialmente hoje de uma coisa que está na palma da nossa mão, o celular. Então a gente vê propaganda, vê o colega viajando. Nossa, viajou, foi pra praia. Vida, né? Vida. Quantas pessoas que agora nós estamos aqui com temperaturas de 6 graus, 5 graus, 8 graus, e amigos lá na praia 32, 36, 38. Nossa, como ele pôde? E às vezes a gente, nesse viés de querer se comparar,
esquece onde talvez, eu vi você na praia, mas quanto que tu te organizou, se esforçou, guardou dinheiro, daqui a pouco também passou no cartão e depois mês que vem, né? Mas aí nessa ânsia de comparação, a gente acha, ai, que vida desgraçada, só eu não vou pra praia, só eu não compro aquela roupa, só eu não tenho esse carro, né? Então a gente tem que cuidar com o imediatismo, a gente tem que cuidar com o otimismo exagerado e com os graus de comparação que a gente tem. E aí a gente entra num viés bem importante que a gente falava de ter um orçamento equilibrado. Sim. O que é um orçamento equilibrado hoje? E aí vai como dica, né, pro pessoal. Sim, já. Uma super dica muito importante, porque muitas pessoas não sabem qual é o ponto de partida. Como eu sei que o meu orçamento está equilibrado? Eu preciso olhar, anotar tudo que eu gasto e assim, 50% de tudo que eu ganho é o limite para eu gastar com necessidades básicas. Alimentação, moradia, energia elétrica, água, internet, combustível, as coisas básicas do dia a dia não podem ultrapassar 50% do meu orçamento. Se ultrapassar, é porque em alguma coisa eu estou exagerando. Sim. Infelizmente, isso é um número assim que se passar muito de 50, você está cometendo exageros ou desperdícios. 30% do que eu ganho, eu posso aí destinar para o meu bem-estar, para o meu lazer e para o meu desenvolvimento, que é o quê? É sair para tomar um chopp, comer uma pizza, academia... Passeio no shopping, cursos, aquelas coisas que é para o meu bem-estar, que assim, se eu me apertar e cortar, não vai mudar muito a minha vida, eu posso ficar um tempo sem. Essas coisas não podem ultrapassar 30%. E aí sobrou 20%. 20% eu preciso guardar para a reserva de emergência, para o meu futuro. E agora eu vou trazer uma coisa, porque hoje a gente tem uma coisa que todos que trabalham com carteira assinada e até os autônomos geralmente contribuem para o INSS, né? Instituto Nacional de Seguridade Social. Só que eu sempre lembro que INSS também quer dizer o quê? Isso não será suficiente. Então a gente precisa guardar para o nosso futuro, porque a gente vai querer realizar outras coisas também. Com certeza, descansar também, né? Sim, a gente hoje a gente nem vai falar sobre o sistema previdenciário, mas quem acompanha sabe que não sabe se vai ter INSS daqui a muitos anos. Então tu tem que ter esse olhar de que o teu orçamento, metade do teu dinheiro, necessidades básicas, alimentação, 30% hobby, diversão, bem-estar, 20%, pessoal, precisamos investir. Legal. Aí tem gente que olha com o olho desse tamanho. Lucinei, mas hoje não sobra nada, eu não estou investindo. Calma, pessoal. Por isso que a gente tem que fazer um orçamento e buscar formas de mudar esse comportamento para começar a sobrar. Começa, R$50. Não, R$50 é muito. Começa com 10. Mês que vem tu guarda 20, guarda 25, 30, vai. A partir de R$50 você já pode ter uma aplicação financeira. E eu não estou nem falando de poupança. A aplicação que vai render mais do que a poupança. E aí você vai guardando, vai vendo o teu dinheiro crescer e vai tendo outras possibilidades. Porque ter dinheiro guardado é um sinônimo de segurança e bem-estar. Com certeza. Hoje, por exemplo, a gente tem alguns números que até eu resgatei. 61% dos casais alegam que tem muita crise no relacionamento por causa de dinheiro. E aí, 67% das pessoas não conseguem se concentrar no trabalho porque estão com ansiedade, porque estão com dificuldade, porque não sabe se vai conseguir comprar o remédio do filho da filha, não sabe se vai conseguir pagar a parcela da casa. Então, o dinheiro ele tem uma ligação muito forte com o nosso bem-estar mental também. Com certeza, muito legal essas dicas que você deu pra gente. Eu até brinquei antes que eu tinha que incorporar na minha vida pessoal também, né? Muito legal. E agora falando sobre as iniciativas do Sicoob, né? Quando a gente tá falando sobre as principais iniciativas ali na área da educação financeira, quais que são?
Sim. Eu acho, eu dividiria ela em três, para que vocês entendam justamente as atuações e as formas como a gente traz a temática. Por que dividir em três? Eu dividiria num primeiro grupo, onde a gente tem atuações muito fortes com crianças e adolescentes estudantes, né, onde para crianças de até 11 anos, o Cicobi tem uma coleção com 4 histórias, que é o Coleção Financinhas, 4 histórias que contam e trazem a temática da educação financeira justamente conectada para que essa galerinha entenda o que que é. Muito importante, né? Sim. Começar assim, né? Exatamente. E a gente tem justamente essas ações, os nossos colegas das agências visitam escolas, fazem os bate-papos, contam as histórias, as crianças ganham os livros. Aí a mãe tá pensando, meu Deus, mas só que meu filho... só se vocês forem na escola. Temos também no nosso site, a gente tem institutocicobi.org.br, coleção Financinhas, as 4 histórias, você pode baixar o livro em PDF para ler de forma digital, para imprimir. Tem também o audiobook das histórias para as crianças e pessoas que têm aí alguma dificuldade visual, eventualmente. Então a gente tem essa primeira atuação das histórias para os pequenos, para os adolescentes também, bater papos sobre vida financeira, já falando fazendo aquela conexão assim, daqui a pouco você é adulto, dono do teu próprio nariz. O que você precisa saber para o teu dinheiro cooperar contigo? Então, esse primeiro bloco, que é com crianças e jovens. Um segundo bloco, que a gente fala, que é a nossa atuação com os públicos adultos em geral. E aí a gente entra pessoas a partir dos 18 anos. Sim. Tem bate-papo específico para mulheres, tem bate-papo específico para empreendedores, para idosos, para empreendedores individuais. A gente tem um trabalho muito legal onde a gente visita as empresas que são nossas cooperadas e faz o bate-papo para os colaboradores das empresas. Aí alguém vai dizer, nossa, que legal, mas eu não tenho ainda minha conta no Cicobi, não sou cooperado. A gente pode te atender também. A gente não tem esse olhar assim não, é só exclusivo para quem tem a conta aqui. A gente tem muito esse olhar de levar a educação financeira para todos, senão eu não estaria aqui com vocês nesse momento. Com certeza. Então a gente tem essa atuação com esses públicos, né? E aí a gente tem o terceiro bloco, que eu diria, porque alguns vão pensar assim, nossa, que legal, só que, mas eu não vou ter a oportunidade de participar de uma palestra, de um bate-papo, não tenho tempo. Então a gente tem uma plataforma, se liga finanças.institutocicobi.org.br, ou procurem nas nossas redes sociais, @Cicobi Maxi Crédito. A gente tem essa plataforma onde tu pode aprender sobre educação financeira de casa. Então o Se Liga Finanças, por exemplo, ele tem vários vídeos, vários módulos que tu pode fazer um pouquinho todos os dias e você vai ter ali um aprendizado sobre como fazer um orçamento, o que é investimento, como fazer reserva de emergência. Tem também algumas ferramentas que são exemplos de planilha, como muito fazer esse orçamento, como planejar os sonhos, as metas. Isso a gente está falando sobre um curso, né? Gratuito? Gratuito e com certificado, inclusive. Muito legal. Então ele tem essa preparação e a gente sempre tem muito conteúdo também nas redes sociais, onde a gente traz a educação financeira com essas conexões do dia a dia, né? Então essa atuação que a gente tem tanto do virtual, mas temos o presencial e um presencial construído tanto para adultos quanto para jovens e crianças. Muito massa, muito legal, assim. Acho que eu vou lá nesse site também vou dar uma olhada. Muito legal. Agora, pra gente ir encaminhando pro fim, a gente vai conversar sobre um assunto polêmico, né? Que é a questão de golpes na internet. Sim. Né? A gente deu uma olhadinha, né? E aí vai começar a campanha estadual de orientação aos idosos contra as fraudes e os golpes no comércio eletrônico e na internet. Isso vai começar amanhã, né? Dia 1º. Então, acho legal a gente conversar, então, um pouquinho sobre quais são esses golpes, como evitá-los. A gente tá falando sobre a terceira idade, né? Quais que são as principais dificuldades? Explica um pouquinho pra gente desse assunto. Sim, é muito importante a gente trazer. E hoje, assim, a gente tem muitas formas de golpes que o pessoal tem trazido e tem aplicado. E é muito importante falar de golpe primeiro para todo mundo.
Só que os idosos, a melhor idade, ela tem um foco maior. A gente está falando de um índice de mais de 70% dos idosos, né? Pessoas acima de 60 anos, mais de 70% dos golpes são direcionados a esse público maior de Sim. 60 anos. Porque justamente a maioria tem um grau de letramento digital menor. O que quer dizer? Hoje todo mundo tem um celular na mão. Só que a gente sabe que a geração que está com mais de 60, a maior parte tem mais dificuldade. É mais suscetível a algumas situações. Então a gente traria, dentre as principais, duas coisas que tem que ficar muito atento e muito atenta ao que acontece. A gente tem aí, sim, a onda da falsa central telefônica, tá? E por que a gente tem que ficar muito atento? As pessoas sabem que tem essa onda de golpes e que tem a tal da falsa central telefônica, que eles ligam assim, aqui é da instituição financeira tal, eles ligam, desligam, aqui é do Sicoob, você fez uma transação, aí às vezes, capaz. Só que sabe onde é que tá o problema? Às vezes dá a coincidência do quê? Você fez uma compra, por exemplo, Sim. E por coincidência, daqui a um tempo eles ligam e falam que teve um golpe de um valor parecido. E aí, qual é o problema, pessoal? Se você atendeu, não tem nenhum problema. O problema é que eles tentam pedir, qual é o número do teu cartão? Passa o número do cartão que eu vou cancelar. Eu tô trazendo de uma forma bem didática para as pessoas perceberem. Eles vão dizer assim, me passa aqueles 3 números atrás do teu cartão, porque eu preciso acessar e eu vou cancelar para ti. Sim. E a pessoa, ela entra em desespero e ela passa. Só que com isso eles fazem compra nos nomes das pessoas, tá? E outro golpe que é muito recorrente com as pessoas da melhor idade, e lógico, especialmente as que já têm o benefício do INSS, que é o quê? Eles fazem um empréstimo consignado no nome da pessoa, de forma digital, e o empréstimo cai na conta da pessoa. Daí o que eles fazem? Vamos dizer que tu é uma senhora, recebeu uma ligação, eu fiz um empréstimo, eu sou golpista, caiu 10 mil na tua conta, mas tu não viu. Imediatamente eu ligo. Senhora, eu fiz um Pix, eu ia fazer um Pix para minha filha de 10 mil, só que eu me enganei e o Pix foi para tua conta. Aí você vai olhar teu extrato e vai dizer, nossa, é mesmo, entrou. Caiu, né? Que coisa. O que as pessoas que têm todo o bom coração vão pensar, olha, coitado desse senhor, fez 10 mil, era pra filha. Você devolve pra mim? Daí tu vai dizer, sim, eu devolvo, tá na minha conta. Só que as pessoas esquecem de olhar lá na frente o que tá escrito. Empréstimo. Aí ele te enganou, daí o que ele fez? Ele fez um empréstimo que caiu na tua conta. Não tem como cair um empréstimo na conta de outra pessoa. Só que aí ele diz que foi um Pix errado, você na distração não vê que é um empréstimo e você transfere esse valor. Caramba! E aí, até você provar que não foi você, né? Que não foi você, vai te gerar um transtorno. Então, assim, só que geralmente, pessoal, mais de 80% desse tipo de golpe acontece, sabe em que horário? Das 5 da tarde até as 9 da manhã do outro dia. Sabe por quê? Porque a tua instituição financeira não está funcionando. Então, tu não tem para quem ligar. Então, quando tiver alguma situação estranha, deu ali 4, 5 da tarde até as 9, 10 da manhã, que tu sabe que a tua agência abre, não transfira, não devolva, não assine, não passe número de cartão. O que as pessoas têm que fazer? Ligar ou ir pessoalmente na agência onde tu tem a tua conta. Sim. Porque se foi um erro, tudo certo. Não, tudo bem. Amanhã eu vou lá com o gerente da minha conta e nós vamos te devolver. A maioria dos golpes, eu acho que aqui tá muito isso, ó. A falsa central telefônica, o falso Pix, esses dois são os que mais acontecem. Se alguém ligar, e que pode eventualmente acontecer, corre para tua agência, liga para o teu gerente de conta e assim, pessoal, e aconteceu, tu fez o Pix e agora? Liga imediatamente
né, para a agência, para a tua instituição financeira, porque algumas operações que são fora do padrão, elas ficam bloqueadas por algum tempo. Olha aí. Só que se tu não buscar, depois de um tempo, ela vai desbloquear. Sim. Então, muita atenção, pessoal. Golpe da central telefônica, Pix, tá? De pessoas que tu não conhece, às vezes até eles pegam a foto, né? Então, não faça nada que você não tem certeza. Procure ajuda, procure orientação, né? Porque depois que é feito, algumas coisas a gente até consegue reverter. Mas algumas coisas, caiu na outra conta, eles já transferem. E aí, como eu falei, mais de 70% dos golpes são focados justamente aí em quem tem mais de 60 anos, porque acaba tendo aí, como eu falei, esse menor letramento digital. Sim. Quer dizer, acaba entendendo menos, né, pessoal? E mesmo pessoas mais novas, como nós, muitas vezes podem cair nessas situações. Com certeza. Então aí as dicas principais é não passar suas informações pessoais, né? Exato. E hipótese alguma, né? Acho que a melhor situação aí é a gente ir presencial, né? Ver o que tá acontecendo. Isso. Se cair um Pix, ir lá presencialmente, sim, né? Ver o que tá acontecendo. E o principal é não passar as informações para ninguém. Exatamente. Né? Não passa informação e não devolve dinheiro sem confirmar aí com quem te ajuda na tua instituição financeira. Muito legal. Eu adorei o papo, né? Apesar daí de alguns empecilhos, né? Aqui na parte dos nossos aparelhos, né? Mas eu agradeço muito a sua presença, Lucinei. Eu espero que você possa vir mais vezes conversar com a gente. E muito obrigada, mesmo. Imagina. Assim. A gente agradece o espaço, né? E deixem aí nos comentários, falem sobre temáticas que vocês gostariam, porque como ela muito bem disse, a gente pode retornar, né? E podem nos procurar no Cicobi, né? De buscar, ouviu falar dessa plataforma, procure a agência mais próxima, converse com os nossos colegas nas agências, porque a gente tem aí várias soluções para poder apoiar nessa vida financeira mais próspera das pessoas. Muito legal, muito obrigada, Lucinei. Pessoal, estamos finalizando mais um Talking DI. Para mais informações, siga a gente nas redes sociais e acesse nosso site. Até mais!